mainly it's more this type. I don't know. Now, if you're practicing yoga or anything, no. What a yoga people? Yeah, but many people they like more the hot yoga, something else. Yadeva, can you please repeat? Now, people are here, you are practicing hot yoga or not? Hot yoga. Hot yoga? Hot. Hot? Hatha Yoga? Hot yoga. Hatha Yoga, você pratica? Só quando vem aqui. Only when she comes here. Hatha Yoga, Yogasana? Yogasana. Did you ask this? Yes? Você pratica Yogasana? Não, só. No, Pegando. I'm just starting learning Isso aqui é do here. Oh, okay. The Não, practice. aqui é só um momento. Isso aqui não. Starting Bhagavad Gita. Então não pode ser. Yeah, starting studying. How many chapters you read Bhagavad Gita? Quantos capítulos você leu no Bhagavad Gita? 6. Okay. Gurudeva, speaking of Bhagavad Gita, is there a chapter that one person can identify more with? Identify? Like, oh, this chapter speaks to me. Is it? What the Bhagavad Gita speaking? You are not this body, you are the soul. First understand, you are not this body, you are the soul. Soul resides this body. You understand? What this is the Bhagavad Gita? Vamsa jiva loke jiva bhuta sanatana. All the living entities, they are my part and parcel, and they are eternal and transcendent. Understand? Atma, soul, that is called eternal and transcendent. Or transcendent. Transcendent. A Bhagavad Gita fala, o que a Bhagavad Gita fala? Que a gente não é o corpo, a gente é a alma, todas as almas são servas eternas de Krishna, partes integrantes do Senhor, eternas e transcendentais. But this body is working because soul rejects this body. Nosso corpo só funciona porque a alma mora dentro do corpo. But the soul is very, very minute, small. Só que a alma ela é diminuta, ela é muito pequena, a alma. You cannot see with your material eyes. Com os olhos materiais a gente não consegue ver a alma. This soul, as I give an example, if you cut the 100 pieces of the tip of the hair and again one part, again cut 100 pieces, that's the size of the soul. Por exemplo, se você pegar a ponta de um fio de cabelo, cortar em 100 partes, e pegar 1/100 desse e cortar em mais 100 partes, essa parte muito pequenininha é o tamanho da alma. What they saying? Balagra satavagasya satadha kalpadasya bhagavad jiva anantasya kalpati. There is soul, atma, very, very minute, more than molecular. A alma ela é tão pequena, menor do que uma molécula. So for this regard, you cannot see the soul with your this material eyes. Por isso que a olho nu não é possível ver a alma com os olhos materiais. And if you want to see your soul with your soul, then you have to need transcendental eyes. Para você ver a alma, você precisa ter olhos transcendentais. And the transcendental eyes will come with this mercy of bona fide master, spiritual master, and the mercy of Lord. Os olhos transcendentais só vão vir pela misericórdia do mestre espiritual e pela misericórdia do Senhor Supremo. You understand this? But you can feel yourself also. Mas dá para você também sentir. Você sentir a sua alma, também é possível sentir a alma. Feeling will come. But when you practice, then realization will come. A gente até sente alguma coisa, mas quando a gente faz o processo da prática espiritual, aí sim a gente vai obter a autorrealização completa. Feeling and realization look like same words but different.
Quando a gente fala sentimento e autorrealização, realização parecem a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Yeah. Realization, that is called transcendental. Quando a gente fala em realização, autorrealização, aí é algo transcendental, uma percepção transcendental sobre a alma e Deus. Our feeling, that is also in material way. That's why feeling hot, cool. Yeah? Feeling or not? Now we're feeling what we're feeling. Agora, vocês estão sentindo, Hot. por exemplo, o quê? Calor, frio? So calor, much né? sweat Estão suando, falling down from your body. estão suando muito, né? Porque a gente sente o calor. You are hungry or many kinds of things also there. That is called feeling. Estão com fome, a gente sente várias coisas. Tudo isso é sentimento, sentir. And that is related with our body, mind. O que a gente sente está ligado à nossa mente e ao nosso corpo. And feeling, willing and knowing. These three things, those are called conscious being. Todos os seres conscientes possuem três características. Eles sabem, eles sentem e eles querem. And so you are conscious being. Você é um ser consciente, You are not the inert Jara. não uma matéria inerte, Jara. And those who are inert being, they have no these three things also. Matéria inerte não tem essas três tendências de querer, sentir e saber. As like stone, Como a Sand. pedra, and wood, madeira. there are no feeling, willing and knowing power. Então não tem esse sentido de querer, de saber e de sentir. But those who are Chetan, when conscious being, there are three things are there. Já os seres conscientes, Chetana, eles têm essas três tendências. There's got feeling, willing and knowing. Sentir, querer, saber. And you can say, put the, what is called, that the creepers. As trepadeiras, por exemplo. And what creepers? In your house? Tem alguma trepadeira que vocês Money têm? plant, you know, the creepers. Sabe a jiboia, aquela planta que vai se... Or the plant of the sunflowers. Então, girassol, até mesmo aquela jiboia, aquela planta. They very simple way you may understand the plant of sunflowers. Com girassol a gente vê esse exemplo claramente. So you can see when the sun rises at that way, that the flowers automatically moving. A flor do girassol vai seguir a direção do sol. Have you seen or no? Já viram isso? You noticed, do they? Sun rises east, okay. Early in the morning you can see that the flowers and automatically towards the sun. When sun moving, also that the flowers also moving. O sol nasce no leste e aí a flor está virada para o leste. Aí, à medida que o sol vai se movendo no céu, a flor do girassol vai movendo junto. And so for this regard that they are feeling. Então, as plantas também sentem. And even you planted the plant, what is called, creepers, just to give you the creepers, many plant creepers, you know, many leaves are coming. Vou dar o exemplo da jiboia. Conhece aquela planta jiboia? Chama jiboia aqui também, não? No Rio Grande, não? Lá no Rio chama jiboia. Many people also, in their house, they are putting the money plants, they are saying. Sim, jiboia, as pessoas têm muita jiboia dentro de casa. Né? Uma planta Lot of muito- leaves coming in there, e é the cheia de creepers. folhas. And when any light coming, that the twigs of the creepers going that way. E as folhas da trepadeira da jiboia, elas vão seguir o sol. A luz, qualquer So luz que this is venha. called the feeling, willing and knowing. Three things are, this is called, those are conscious being. Então, os seres conscientes, eles têm essas três tendências: saber, querer e sentir. So those are inert, they are no feeling, willing and knowing power. Já a matéria inerte não tem essas três tendências de saber, querer e sentir. So I also explain this way, that is called feeling and another that is called realization. Então, eu fiz essa comparação. Uma coisa é sentir, você sentir alguma coisa, e outra coisa é você ter realização verdadeira, que é um sentimento transcendental. Look like same but little different. Parece igual, mas é um pouco diferente. And so self-realization is the best realization. Atma Anubhuti. A melhor realização é a autorrealização. Atma Anubhuti. But feeling is coming.
You are feeling cold, you are feeling hot, you are feeling soft, this is hard. A gente sente as coisas materiais, a gente sente o chão duro, sente frio, sente calor, sente algo macio. Understand this? A realization that is got related with the direct contract with the spiritual thing. Quando a gente fala de realização, a gente está falando de sentimento transcendental ligado às coisas espirituais. That is called Atma and Paramatma, soul and super soul. Que é o que? Atma e Paramatma, alma e superalma. You understand? So for this regard, Krishna, first he told to Arjuna, you are not this body, you are soul. Atma. Por isso que na Bhagavad Gita, Krishna já no começo falou para Arjuna, você não é o corpo, você é a alma, Atma. You are reading Bhagavad Gita. So for this regard, what is the meaning of the soul? What is the meaning of this body? Então você lê a Bhagavad Gita, então assim você aprende sobre o que significa a alma, o que significa o corpo. This body, material body, made by the 5 elements. O corpo material é composto por 5 elementos. In your body, 5 elements is there. A gente tem 5 elementos no nosso corpo. What are the 5 elements? Quais são? You read Bhagavad Gita. Você lê no Bhagavad Gita? Earth, fire, or water, air and space. Terra, fogo, água, ar e éter. These are the 5 elements made by this body. São 5 elementos que compõem nosso corpo. Understand? And this body also growing. And then it will be one day, it will be destroyed. E esse corpo, nosso corpo também cresce e um dia vai ser destruído. Why growing and why one day will be destroyed? Por que ele cresce e por que um dia o corpo será destruído? Why? Por quê? If you say this is completely inert, so how this is working and going up? Se você disser, mas o corpo é matéria inerte, então como é possível ele estar se transformando, crescer, morrer? One piece of stone that is not growing, but that is also destroyed and diminishing there everything. Por exemplo, uma pedra. A pedra não cresce, mas ela vai se pulverizando, ela vai diminuindo. But our body growing up or not? Já o nosso corpo, ele cresce. One day small baby, then youth, young, then old age coming, and one day destroyed. Primeiro a infância, juventude, vida adulta, depois envelhece e morre, destruído. Jayate, usti, vardate, apakkayate, vinasate. This body took birth, then body one day will be destroyed. Então o corpo nasce e o corpo é destruído um dia. Every day you are looking or not? Todo dia vocês veem isso ou não? When you are small baby. Uma criança, um bebê. Going up. Um bebê que vai crescendo. Understand? Childhood coming, then young, youth, then old age, then automatically all your limbs and body going down. Então a criança vai crescendo, infância, juventude, maturidade, aí depois começa a envelhecer, pouco a pouco o corpo vai se deteriorando. And one day we will also die, give up this body. E um dia todos nós iremos morrer, abandonar o corpo. And in this body the 5 elements that also separate from your body. Na hora da morte, os 5 elementos que compõem nosso corpo, eles se separam uns dos outros. Soul resides this body for this one and growing up. O nosso corpo só cresce porque a alma está dentro dele. And when soul goes out, this body completely inert. Quando a alma sai do corpo, o corpo fica inútil. And this some miracle is going on there. É um milagre, né? But conditioned soul, they don't know where is the soul, where is the Atma. Só que a alma condicionada não sabe onde está a alma, Atma. Have you seen your Atma? Você já viu a sua própria alma? Have you seen? Já viu? Yes. But soul, but for this Krishna says this way. Soul, that is called part and parcel of Lord. Krishna diz, a alma é uma parte integrante do Senhor. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuto Sanatana. One very particular moleculars, as like moleculars. The soul is this body, this all our organs do working.
Sanatana significa eterno e transcendental, e a alma é tão pequena, só que só pela presença dela no corpo, o corpo funciona. With our eyes we are looking or not? A gente consegue ver com os nossos olhos? Are you looking? What you are looking? Looking to everything. Você consegue ver tudo. But when soul goes out, same your eyes, everything. But you cannot look, you cannot see anything. Quando a alma sai do corpo, mesmo você nos olhos, você não consegue ver a diferença. Isso é verdade ou não? So for this regard, we discuss these things, we try to understand about your soul. É por isso que a gente fala sobre esses assuntos, para que você possa entender a respeito da sua alma. You are not this body, you are soul. Então, você não é esse corpo, você é a alma. Areva atma drushtavya srotavya nididhyasi. Upanishad actually. You try to realize yourself about your soul. Então o Upanishad ele explica que você deve tentar compreender a respeito da sua alma. Areva atma drushtavya srotavya nididhyasi. Three things are saying this way. Então nesse verso está dizendo sobre três coisas. Srotavya means you have to listen yourself. Então Shrutabya significa que você deve ouvir sobre você mesmo. Nididhyasi means you have to meditate yourself. Nididhyasi significa que você precisa meditar em você mesmo. And you have to see yourself. E você deve... Drushtavya, you see. Drushtavya significa que você deve se ver. Now you are looking to all the things, material things you are looking. Então agora nós podemos ver tudo isso que é material. But you are not looking your transcendental soul, Atma. Mas você não está vendo a sua alma transcendental. But when you will see yourself, self-realization will come. Mas quando você conseguir enxergar você mesmo, a sua alma, então você terá essa autorrealização. When your inquisitive mood will come. Então quando esse humor de questionamento, de inquisição ele vir, main things is what? Inquisitive mood. Então o principal é esse desejo por saber, né? Essa inquisição. Then you inquire yourself, who am I? E aí você vai se questionar, quem sou eu? Spiritual life means this way. First you ask yourself, who am I? Então a vida espiritual significa isso. Primeiro você deve questionar, quem sou eu? I am this body, I am what is called mind, or I am soul. Three things are there. Então você precisa questionar, eu sou esse corpo, eu sou a mente, ou eu sou a alma? Understand? These are the three things. One is called the gross body, then subtle body, and then transcendental body. Então primeiro é o corpo grosseiro, esse corpo material. Então depois tem o corpo sutil, que é a mente, e depois, além disso, vai ter o corpo transcendental, que é a alma. Understand? So for this body is called material body. Então esse corpo externo, esse corpo material, ele é o corpo grosseiro. In this gross body, also another body that is called subtle body. Subtle body. Então dentro desse corpo grosseiro, então existe o corpo sutil. In subtle body made by the four elements. E o corpo sutil ele é feito de 4 elementos. That is called mind, intelligence, egos and heart. Esses 4 elementos eles são mente, inteligência, falso ego e coração. You understand? Mind also, that is called subtle. Então a mente ela é sutil. What is the meaning mind? Mind is called flickery. Então o que significa a mente? A mente significa algo oscilante. Sometimes thinking good or sometimes thinking bad. Então às vezes ela pensa algo bom e às vezes ela pensa algo ruim. In this mind just you thinking, this is mine, this is yours. Com essa mente, então você vai pensar, isso é meu, isso é seu. You are saying this is my son, my daughter, my wife, my husband, my house. I-ness and my-ness automatically come.
Então essa concepção de eu e meu, ela vai se manifestar. Então você vai falar, essa é minha casa, meu marido, minha esposa, meu filho. But when you will die, where is your house? Mas quando você morrer, Where is de your quem que é wife? aquela What is casa? your son? Daughter, everything. De quem que é essa esposa, de quem que é esse filho? And the Sanskrit word katava kamta kasli putra sangsaro ayam ativa vichitra kasya tumba kotito ayato tadyam tatta chinta bharata. Oh my brother, have to realize yourself. And when you give up this body, then there is no relationship with anyone. Então você deve realizar quem é você mesmo, porque uma vez que você deixar esse corpo, que você morrer, então não existe nenhuma relação mais com todos esses que você chamava, né, de filho, de pai, de irmão. But just in your mind you are thinking, Na this ver- is mine, this is yours. Na verdade, isso é só uma concepção da sua mente, que você está pensando, ah, isso é meu, isso é seu, esse é meu filho. And mind always flickering, nothing stable. Always your mind, that is called unstable. E a natureza da mente é que ela é sempre instável. Mind unstable or not? You understand? You are staying here, sitting here. You are listening, okay. But your mind always traveling, without ticket, without passport, with the visa. Traveling, always traveling. Então, vocês estão aqui, sentados, ouvindo, mas ao mesmo tempo a sua mente, ela fica vagando, sem visto, sem passaporte, sem passagem, mas ela fica dando a volta no mundo. Because in this gross body you are staying here, sitting here, this is true. Então, com esse corpo grosseiro, com esse corpo material, você está aqui, você está sentado aqui. Our settled body, mind, always traveling, very quick, going and again coming back, again going, again coming back. Mas com o seu corpo sutil, com a sua mente, então você fica vagando, indo aqui, voltando, você vai lá e volta aqui. And also thinking sometimes good things, sometimes bad things also. E às vezes você pensa coisas boas, e às vezes você pensa coisas ruins. This is true. Isso não é Sometimes verdade? thinking good, or sometimes thinking bad. Então às vezes bom, às vezes ruim. Because this is the nature of a material mind, Jorman. Porque essa é a natureza dessa mente material. Then buddhi, according your intelligence, you can discriminate what is good, what is bad. E o outro elemento, né, desse corpo sutil é a inteligência. E com a inteligência você tem a capacidade de discernimento, onde você consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. Okay, one fruit is coming. You will eat or not? Então você ganha uma fruta. Aí você vai decidir, você vai comer ou não. Before eating the fruit, Então antes de comer essa fruta, you also thinking, I will eat or not. então você vai questionar, eu vou comer ou não? And when you are thinking to I will eat, then you have automatically what? If I will eat this fruit, then what action and reaction will come? Então se você decide comer, primeiro você precisa pensar, qual vai ser o resultado de eu comer então? There are many fruits here and there also. Então existem muitas frutas aqui, Some also that fruits is the poison fruit. algumas frutas elas são venenosas, Some fruits also what is called nice fruit. e outras frutas elas são boas para o consumo. You taking the fruit, but you will take. If I eat this fruit, what action and reaction will come? Então por isso você precisa questionar e pensar a respeito se qual vai ser o resultado se eu comer essa fruta ou não. That is called the buddhi, meaning intelligent. E esse é o papel da mente, Understand? First mind, inteligência. then buddhi. That means intelligent. With your intelligent buddhi, then you can discriminate this is good or bad. Então primeiro tem a mente e em seguida vem a inteligência. E com a inteligência você pode discernir, né, se você vai fazer aquilo ou não. Then when you think, okay, I will eat, then I will get benefit. Então, com a sua inteligência, você vai decidir, eu vou comer porque isso vai me dar um benefício. If I eat this fruit, I will get benefit. Então, quando você pensa, se eu comer essa fruta, então eu vou obter esse benefício. When you think, if I eat this fruit, then bad action will come.
maybe this poison, if I eat, then I will become sick. Ou você pode decidir que você não vai comer, por quê? Porque você pode pensar, talvez essa fruta ela seja venenosa, então eu posso ter um problema com isso. So when you think, okay, if I eat this fruit, I will get some benefit. Então, Then you will be, then your ego will come. Yes, I have to eat. Então primeiro vem a mente, depois a inteligência. A inteligência ela vai ponderar se aquilo é bom ou ruim. Se você decidir que comer aquela fruta é boa, então vai ter o ego você vai fazer. Vai vir essa concepção de eu vou comer essa fruta. Not just fruit coming or start to eat. No, you have to, in your brain, intelligent, you can also discriminate what is good and what is bad. Então não é assim, qualquer fruta que te dão, você vai comer imediatamente. Você, com a sua inteligência, você tem que decidir se aquilo é bom ou ruim. So when this thing is coming, yes, if I eat this food, I will get benefit. Então quando você decide, né, que se por comer essa fruta você vai obter um benefício, Then you start to eat. Start to eat, yet not eating. Start to eat. então você vai começar a comer. Não está comendo ainda, mas você está indo comer, né? Tá That nesse is called processo. the ahankar, ego. Então isso é arrancar esse ego. Ego means is what? I am the enjoyer, I have to eat. Ego significa essa concepção de eu sou o desfrutador ou eu estou executando essa ação, né? Então eu vou comer. So that means in our subtle body, three things are also discussed. Mind, intelligent and egos. Então no nosso corpo sutil a gente está falando sobre três coisas. Primeiro a mente, a inteligência e o ego. Fourth, that is called Chit. chitta. Chitta means the past impressions, which things in our heart. E o quarto elemento desse corpo sutil é Chit, ou coração. E Chit significa é como se fosse o reservatório das suas atividades passadas, suas impressões passadas. So for this, you have past many impressions in our heart. Então existem muitas impressões passadas que estão guardadas no nosso coração. Even in the past, many kinds of also impression in our mind also. Existem muitas impressões na nossa mente. Yeah? So that impressions also, again, also, to press to you. You have to do this. E essas impressões, elas vão te direcionar a tomar ações. Elas vão te influenciar. So now coming in this way, just I explained, that is called subtle body, that is called fourth thing, mind, intelligent, egos and impressions, the heart. Então o corpo sutil, ele é formado por 4 elementos. Então a mente, a inteligência, o ego e esse reservatório de impressões, né, o coração. So now in this subtle body, then another body that is called Atmasari, the body of soul. Agora vem, depois desse corpo sutil, tem o corpo transcendental, que é Atma Sarira, então que é a própria alma. So try to understand, for this we are saying, you have to realize yourself, who are you? You are not this body, you are not mind, and you are the eternal servant of Krishna. Então isso significa você realizar quem você realmente é. Por quê? Você não é esse corpo grosseiro, você não é esse corpo sutil, e você é de fato a alma. So you are studying Srimad Bhagavad Gita. Gita actual discourses these things also. Então vocês estão estudando a Bhagavad Gita, e esse é o principal assunto da Bhagavad Gita. Who are you? You are not this body, that means you are not this gross body, you are not subtle body, that means man, buddhi, ahankar, chitta, you are the soul, Atma. Então você não é esse corpo grosseiro, você não é esse corpo sutil, que é formado pela mente, inteligência, falso ego e o coração. Você é a alma. Understand? So spiritual life means you have to inquire about your soul, Atma. Então vida espiritual significa você indagar sobre a sua alma.
You understand this? So Srimad Bhagavata discourse, Krishna, so many slokas, about 700 slokas, Srimad Bhagavad Gita discusses all these things. Então, Krishna, na Bhagavad Gita, ele fala aproximadamente 700 versos, e todos esses versos estão relacionados com esse assunto. And you read Srimad Bhagavad Gita, first understand this way. Então, se você lê Because Krishna, he gave many instructions to Arjuna. Então, se você lê a Bhagavad Gita, então você poderá ver como Krishna, ele deu muitos ensinamentos a Arjuna. And actual Arjuna is the eternal associate of Krishna, Krishna Nitya Parikshana. Na verdade, Arjuna, ele é um associado eterno de Krishna. He knows everything. Ele sabe de tudo. But according to ours, according to the conditional soul, how to know about these three things, three bodies. For this Krishna, he gave this all the knowledge to us. That is called Srimad Bhagavad Gita. Então, porque as outras entidades vivas, elas precisavam obter esse conhecimento, então Krishna, ele explica a respeito desses três corpos, corpo grosseiro, sutil e o corpo transcendental, para Arjuna, para o benefício de todas as entidades vivas. So again, Krishna or Srimad Bhagavad Gita, same thing. That is called Atma, soul, super soul, and supreme personality of God is saying Bhagavan. Bhagavad Tattva. Então, ele também explica sobre a alma, a super-alma e a própria forma do Senhor Supremo, que é Swayam Bhagavan. And so, already I told about the soul, that is the part and parcel of Lord. Então, eu já disse que a alma, na verdade, é uma parte e parcela do Senhor. A Paramatma, that is the super soul, Krishna himself, resides everywhere. E a super-alma é Krishna, nesta forma que ele reside em todos os locais. So those who are yogis, according to the Yoga Darshan, they try to understand about their super soul. Os yogis, eles por meio do seu Yoga Darshan, eles querem realizar a respeito de Paramatma. Those who are the devotee of Lord Bhagavad Bhakta, Mas os devotos do Senhor, Bhagavat Bhakta, they realize to Lord and with their devotional service. então eles realizam o Senhor por meio do serviço devocional. And you read Srimad Bhagavad Gita. So Krishna is saying, Manamana bhavo madbhakto madjaji and man namaskuru. And explain this way. Então esse verso da Bhagavad Gita explica justamente essa distinção. And Krishna is saying, if you know about me, you have to again follow the three things also. E Krishna, ele fala, se você quer me conhecer, então você precisa entender três coisas. What are the three things? Tadviddhi pranipatano puripashneno sevaya upadikshanti te jnanina tattvadorsina. Tadviddhi, if you want to know about Atma, Paramatma and Bhagavan. Então, se você quer entender sobre alma, né, sobre Atma, Paramatma e Bhagavan, então a alma, super-alma e o Senhor Supremo. So, you have to approach one spiritual master. Então você deve se aproximar de um mestre espiritual. But the spiritual master will not tell you about the three things. The spiritual master will not tell you about the three things. Então o mestre espiritual, ele não vai falar diretamente para você sobre essas três coisas. When the spiritual master will be tell the three things. Quando que ele vai falar isso para você? Just to come and he will not tell you. Se você só vai até o mestre espiritual, então ele não vai falar isso para The você. spiritual master, when he notices he has three things. Então, quando o mestre espiritual ele perceber que você tem essas três qualidades, então ele vai falar. And what are the three things? O que são essas qualidades? Pranipat, pariprasnana, sevaya. Então, pranipat, pariprasnena, sevaya. You read Bhagavad Gita very clearly explained. Então, na Bhagavad Gita explica claramente isso. Pranipat, when you pay your obeisances. Então, pranipat significa quando você reverenciar, né? Você prestar reverências. Understand? Pariprasnana, when your inquisitive mood will come, then question will come in your heart.
Pariprashnena significa quando esse humor inquisitivo se manifestar no seu coração e você tiver esse desejo de saber. Arthar, Sevaya. Sarvichalmur, Seva. E o terceiro é esse humor de serviço, esse humor de serviço. So you ask this question, how to develop the spiritual life? Então, se você se questiona perguntando, né, como que eu posso desenvolver a vida espiritual? So the spiritual life will develop this way. Então, essa é a forma. Pranipat, Pariprashna and Seva. Então, Pranipat, Pariprashnena e Sevaya. Então, né, você reverenciar, você, né, se render, você inquirir e você servir. Understand? If you have, there are many people also walking in the street. Então, muitas pessoas elas estão andando na rua. If you speak, oh, you are not this body, you are soul. Então, se você falar para essas pessoas, você não é esse corpo, você é a alma, Then they become very angry. But you are mad. What are you speaking? elas vão falar para você assim, você tá maluco, né? Por que você está falando isso? When that person is, three things will come. Pranipat, Pariprashna and Seva. Then we speak. Então, apenas quando a pessoa ela tiver essas três, né, qualidades, essas três atividades, elas se manifestarem, então você pode falar para ela e ela vai ouvir. Otherwise, no need to speak. People are walking, many people also walking in the street, coming, going. De outra forma, você não precisa falar nada, porque muitas pessoas elas estão, né, passando, indo e vindo. Especially in train station, you have seen many people coming, going here and there. Então você vê isso, né, na estação de trem ou de metrô, muitas pessoas vêm e vão. When you start to spiritual things, when there are three things will come. Pranipat, Pariprashna and Seva. Então a vida espiritual ela começa quando você tem essas três coisas, Pranipat, Pariprashnena e Sevaya. Então você presta reverência, né, que significa se render, você tem esse humor inquisitivo e você tem esse humor de serviço. Otherwise, you just acting as like, what is called? Material ways. How are you? De outra forma, todas as suas atividades elas são apenas uma formalidade material. Understand? Hi. Okay, chalo. Só, oi, tudo bem? Né? People are saying, this is called the social etiquette. Então isso é apenas uma etiqueta social. Actually, this is not in spirituality inside. Então isso, sem essas três qualidades, então na verdade não há nenhuma espiritualidade. Spirituality coming when the three things will come. Então a espiritualidade ela começa com essas três coisas. And for this regard, Arjuna he told, Sissaste aham saditang mang prapanno. I am your disciple. I am completely surrendered to the Spirit. And so you also tell me how to develop my spiritual life. Então por isso o Arjuna ele fala, eu sou o seu discípulo, eu me rendo completamente a você. Então por favor me instrua a como progredir na vida espiritual. So Gita, this instruction very important in our spiritual life. Então a Gita ela nos dá essas instruções que são essenciais para o desenvolvimento espiritual. You learn this verse. Sissaste aham saditang mang prapanno. Você deve aprender esse verso da Bhagavad Gita. You read this verse or not? Vocês já leram esse verso ou não? Sissaste aham saditang mang prapanna. Prapanna means I completely surrender to you. Então, prapanam significa que eu me rendo completamente a você. If you not surrender, then Krishna will not tell you. Porque se você não se render, And então spiritual Krishna master não will vai not tell to you. revelar isso para você. Da mesma forma que o mestre espiritual ele também não vai revelar. Only spiritual master will tell you this mundane thing. Okay, that. Porque se você não se rende completamente, então o mestre espiritual ele vai apenas falar coisas externas, materiais para você. Spiritual things tell you this way. When there are three things will come. So be Pranipat, Pariprashna and Seva. Então, ele vai revelar coisas espirituais para você apenas se você tiver essas três qualidades de que é Pranipat, Pariprashnena e Sevaya. Good Premanande. You are lucky. Anyhow, you have come in Krishna consciousness, reading Bhagavad Gita. This is good also.
Então vocês são muito afortunados por terem vindo à nossa consciência de Krishna, estarem lendo a Bhagavad Gita. Good or not? Isso não é muito Read bom? Bhagavad Gita Então todos leiam a Bhagavad Gita and study every day. e estudem todos os dias. And you are coming until how? Sixth chapter. Então vocês chegaram até o 6º capítulo, So né? the first chapter, second, third, fourth, now coming in fifth and to 6th. All chapter you read. Então vocês já leram Study. do 1 até o 6, né? Okay, nice, good. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki. Já. Okay. So now 8 o'clock. Okay. What is it? Like I'm saying, I'm said, how I can know which is my spiritual mission here in the earth, how I can get to this information, just in meditation, or have some another way to know, get to this, for I don't be here just living my life and losing my time, losing my spiritual time here, how I can get this information quickly. Olha português. Então ela está perguntando como entender qual que é a minha missão aqui. Como que eu posso entender realmente qual que é o meu propósito de estar aqui. Porque de outra forma, né, eu vou estar apenas vivendo a minha vida e perdendo o meu tempo. Então como realmente entender o meu propósito nessa vida? Okay, very nice question. Actually, you are saying, am I wasting my time or not? Então, muito boa a sua pergunta, né? Você está se questionando. Será que eu estou perdendo o meu tempo ou não? You know, you are not wasting any time because this reading Srimad Bhagavad Gita, that is called spiritual thing. Então, não tenha dúvida que você não está perdendo o seu tempo. Porque você está lendo a Bhagavad Gita e ler a Bhagavad Gita não é algo material. Those who are not studying Bhagavad Gita, and actually they are wasted their time. You are reading Bhagavad Gita means you slowly enter in your spiritual life. Então, aqueles que não estão lendo a Bhagavad Gita, então, na verdade, eles estão perdendo o seu tempo. Porque se você está lendo a Bhagavad Gita, isso significa que pouco a pouco você está entrando mais e mais na vida espiritual. So you are reading Bhagavad Gita means acquire that transcendental knowledge. Então, por ler a Bhagavad Gita, então você está obtendo conhecimento transcendental. Mundane people, they also acquire the knowledge from mundane things. Então, as pessoas materialistas, elas estão obtendo diferentes tipos de conhecimento, mas esses conhecimentos são todos materiais. Mundane people have the knowledge about physics, chemistry, mathematics, these mundane things acquire the knowledge. Então, as outras pessoas, elas estão obtendo, né, conhecimento sobre física, sobre matemática e diferentes matérias. You are reading Srimad Bhagavad Gita, that is where you are correct the transcendental things. Mas você está lendo a Bhagavad Gita, então você está obtendo esse conhecimento transcendental. So again and again you read this Bhagavad Gita. Então, repetidas vezes você deve ler essa Bhagavad Gita. But I tell you have to read Bhagavad Gita. Many people also giving their own concept. That commentary is not perfect. Mas você deve se atentar porque alguns comentários da Bhagavad Gita, né, de outras escolas, de outros mestres, na verdade, elas têm, né, esse comentário que não é adequado. You have to read Bhagavad Gita commentary, Bhaktivedanta Swami Maharaj, that commentary. Então você deve ler essa Bhagavad Gita de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então o comentário dele você deve ler. I don't know which commentary are you reading on Srimad Bhagavad Gita. Então qual Bhagavad Gita que você está lendo? You have Bhagavad Gita? Yeah. Which Bhagavad Gita? Mas qual Bhagavad Gita? She has a Bhaktivedanta Swami Maharaj. That is good. Bona fide. Então essa Bhagavad Gita, que é a Bhagavad Gita como ela é, essa Bhagavad Gita ela é autorizada, ela é fidedigna. The sloka is same, but different person they giving that different their commentary. Então os shlokas da Bhagavad Gita eles são todos o mesmo. O problema vem na tradução e no comentário da Bhagavad Gita. Understand? Srimad Bhagavad Gita, Krishna himself
he gave instruction to Arjuna. That is called Bhagavad Gita. Então, Bhagavad Gita significa as instruções que o próprio Krishna ele deu para Arjuna. That is called Krishna Mukha Nisritavani. That means Krishna himself gave the instruction to Arjuna. Então, significa que Krishna ele deu diretamente essas instruções para Arjuna. Arjuna is very nearest his friend. Então, Arjuna ele é um amigo muito querido de Krishna. Or Krishna, he gave answer to him. Então, Krishna ele responde a Arjuna. Sloka is same. But some people, they give the commentary and not perfect commentary. Então, o shloka, né, o verso, essas palavras de Krishna, elas são as mesmas. Mas o comentário sobre o que Krishna está falando que vai diferenciar. So you have to read perfect commentary from Bhaktivedanta Swami Maharaj, this book. Então você deve ler o comentário perfeito, que é de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. That is very perfect. Then perfect way to understand. Desta forma, então você vai conseguir realmente compreender. Understand. Also you can read also simultaneously our Gurudev Srila Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami, Narayana Goswami commentary on Bhagavad Gita. Claro que você também pode ler, né, a Bhagavad Gita com o comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Understand this? You study more and more. Então você deve estudar mais e mais e mais. Good Prema. Okay, so I'll not take too much of your time. Again, 10 o'clock? 10:30 maybe. Chalo. Will be little bit Breakfast. Kirtan and Harikatha, 10:30. Então 10h30 a gente reinicia aqui com Kirtan, né, e Harikatha. Now we'll take breakfast. Então agora todos tomem café da manhã. A gente começa às 10h30. Listen Harikatha, very nice. Posso falar muito, porque às vezes meu inglês não é Tá. tão bom, talvez eu não tenha compreendido a minha pergunta, porque eu não posso até não me comunicar tão bem em inglês. Tá. Estou querendo saber, além da meditação, qual é a forma que a gente consegue ter acesso nessa conversa comigo mesma ou com o superior, para saber qual é a minha missão de vida aqui, para não estar vivendo, como eu disse, né, vivendo por viver, perdendo tempo, sem saber realmente qual é a minha missão. Quais as práticas, o que eu posso fazer para conseguir ter acesso a essa informação mais rápido, para que eu consiga atingir essa minha missão de vida, né? Ok. Estando aqui. Her question is more specific about how can you, what process can she do so she can realize faster her purpose of life here. So what's the real purpose? Otherwise she will be doing different things and then wasting time. So the question is about the process to achieve this. You chant holy names and read Srimad Bhagavad Gita. This is the very first time you can realize this. Então o processo simples né, o processo mais simples e o processo mais rápido é você cantar os santos nomes e ler a Bhagavad Gita. E rapidamente você pode realizar isso. In this age of Kali, there are no any other process attend your Perfection. Only rendering chanting holy name, Nam Sankirtan. Então nessa era que nós estamos vivendo, não existe outro processo para se alcançar a perfeição além de cantar os santos nomes. So yesterday I also quoted this verse, the Hare Nama Namaiva Kevalam Kalu Nasteva Gatirnata. In this Kali Yuga, chanting holy name, the realization will come. Então nessa That is called faster process. Fast track. Fast track. Yeah. Então nessa era de Kali não existe nenhum outro processo para se alcançar a perfeição além de cantar os santos nomes. E esse é o caminho mais rápido, esse é o atalho para você alcançar a perfeição. Okay? This is very good. Chant holy name, be happy. Então cante os santos nomes e seja feliz. And read Bhagavad Gita, everybody. E todos leiam a Bhagavad Gita. Jai Sri Ram. After Bhagavad Gita, then we read Srimad Bhagavatam. Então depois de ler a Bhagavad Gita, então você pode ler o chamado Bhagavatam. This is what book? Tem Ramayana, não?
É. Huh? Bhagavad Gita. Gita. Okay. Big. This is coming from where? Which country? I don't know. Come on, which one is this? This is... No, I don't know. Huh? No editor, I don't know. No idea. Yeah. Okay, no problem. No, they read the Bhaktivinoda Swami. Okay. I think this is just nice, big. But chant holy name. This is very important. Without chanting holy name, you cannot to develop this. Mas vocês devem cantar os santos nomes, porque sem cantar os santos nomes, vocês não podem realizar quem são vocês mesmos. So inspire the people how they chant. Então a gente sempre inspira a todos a cantarem os santos nomes. Understand? Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Lord Premanandi. Hare.